10h01, motoristas de aplicativos fazem carreata contra projeto que regulamenta corridas. O Paulista TMC começa com essa e mais informações. O ato circula por avenidas da capital paulista e quem tem informações ao vivo é o repórter Ricardo Sparvoli. Os motoristas e entregadores por aplicativo são contra o projeto de lei complementar 152 de 2025. O projeto de lei prevê um piso de R$ 8,50 para cada corrida. Essa categoria briga por um piso de R$ 10 por cada corrida. Homicídios fora de casa batem recorde em São Paulo e já representam mais de 40% dos casos. Quem tem as informações é a Luísa Mutoni. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, em todo o ano passado, 109 mulheres foram mortas em locais públicos aqui no estado de São Paulo, número esse que representa 40,3% dos casos, e essa tendência de crescimento seguiu nos 2 primeiros meses desse ano. 10h02, você acompanha o Paulista TMC aqui no 100.1. Incêndio atinge comunidade no centro de São Paulo e mobiliza bombeiros. Chamas alcançaram imóveis na favela do Moinho, próximas linhas de trem, e equipes foram acionadas. Não há registro de feridos até o momento. Aplicativos falsos de emprego viram porta de entrada para fraudes milionárias. Criminosos usam dados de vítimas para financiar contratos. Mais de 10 mil casos já chegaram à justiça. Sistema Cantareira volta a cair e acende alerta para o abastecimento em São Paulo. Na previsão do tempo, promessa de dia ensolarado, com máxima de 27 em São Paulo nesta terça-feira. Céu azul, 10h03, destaques nacionais. A CPI do crime organizado pede indiciamento de 3 ministros do Supremo Tribunal Federal e da Procuradoria-Geral da República também, o procurador Paulo Gonet no caso. Então, o relatório inclui Dias Toffoli, do STF, também Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e sim o procurador Paulo Gonet. O parecer vai ser votado no último dia de trabalho da comissão. O governo federal prepara uma nova versão do programa de renegociação de dívidas nos moldes do Desenrola. Segundo o ministro da Fazenda, Dario Durigan, o anúncio deve ser feito após o retorno do presidente Lula de uma viagem à Europa. Esporte. Olha, o brasileiro João Fonseca estreou com vitória no ATP 500 de Munique, com parciais de 7-6 e 6-3. Fonseca derrotou o chileno Alejandro Tabilo e avança às oitavas no saibro alemão. É isso, Paulista TMC está no ar com tudo que importa para você. 10h04. Paulista TMC. Quem escuta, sabe. 10h04, motoristas de aplicativo fazem carreata em São Paulo contra projeto de regulamentação. O ato protesta contra regras para transporte e entregas e pressiona o Congresso por mudanças. Quem está lá ao vivo para trazer todas as informações está lá na Praça Charles Miller, em frente ao estádio do Pacaembu. É o Ricardo Sparvoli. Bom dia, Ricardo. Façam um vídeo de vocês. Bom dia, Fernanda. Exatamente. A manifestação acabou de começar oficialmente, estava marcada para as 10 da manhã, aqui na frente do estádio do Pacaembu, na zona oeste da capital paulista. E os motoristas e entregadores por aplicativo se juntaram aqui e estão protestando contra o PL, o projeto de lei complementar 152 de 2025. O projeto de lei previa um piso de R$ 8,50 por cada corrida, além de 30% do valor da corrida ser repassado diretamente para os aplicativos. Além de tudo isso, o projeto de lei ainda previa que os trabalhadores, que os motoristas e entregadores não têm nenhuma relação trabalhista com os aplicativos. Bom, os motoristas estão protestando contra tudo isso, eles defendem um piso de R$ 10 por corrida e defendem que seja efetivado um vínculo trabalhista, claro, com os aplicativos. Aqui já tem várias pessoas juntas em um carro de som.
muita gente vestindo a máscara, essa máscara aqui do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, muitos xingamentos contra o presidente da Câmara dos Deputados, isso porque hoje seria votado o projeto de lei, o PL 152 lá na Câmara, e eles estão protestando não só aqui em São Paulo, mas em todo o país. A categoria está protestando contra esse PL e, claro, a favor da regularização, da regulamentação da categoria e do trabalho, mas contra esse PL em específico. Ricardo Sparvoli, portanto, ali no meio da manifestação, trazendo informações. Sparvoli, inclusive, eu te pergunto em relação ao trânsito também, como está a situação aí em frente, né, a Charles Miller, ao estádio do Pacaembu. Mas a Uber ficou... Bom, o trânsito, Rafa, não só aqui na Zona Oeste, como em todo São Paulo, até que está tranquilo para uma terça-feira, principalmente para um dia com manifestação, o trânsito não está tão insuportável, mas o ideal aqui na Zona Oeste é que você, ouvinte da TMC, não precise pedir motorista por aplicativo ou entrega por aplicativo, porque muitos estão aqui, enfim, se manifestando e não estão trabalhando hoje. Então o ideal é não depender muito dos aplicativos nessa terça-feira, Rafael. Obrigada, Sparvoli, e daqui a pouco a gente volta com você para a gente atualizar em tempo real, de fato, o que está acontecendo. Já trouxe o panorama agora, daqui a pouquinho a gente mostra, volta para mostrar o panorama. Então, daqui a pouco, agora 10 horas e 7 minutos. E você pode participar com a gente aqui do Paulista TMC enviando a sua mensagem 11972211001, 11972211001. Carlos Mendes da Moca mandando aqui a mensagem, falando um pouco sobre a manifestação aqui que o Ricardo Sparvoli está acompanhando. Perguntou do trânsito, como pontuou o Sparvoli, né? A situação ali realmente não é das melhores, né? Dá até para trafegar, mas o ideal é você evitar a região do Pacaembu. Também a Juliana Ribeiro de Pinheiros mandando aqui um bom dia e reclamando mais uma vez do preço do diesel. Continua na pauta aqui da nossa audiência, Fernanda. E, infelizmente, continua na pauta também aqui da nossa audiência feminicídios. Dessa vez, fora de casa, eles batem recorde em São Paulo e já passam dos 40% dos casos. Crescimento da violência em espaços públicos acende alerta, apesar de residências ainda liderarem ocorrências. Um assunto extremamente delicado, sensível, que causa revolta, indignação, e quem traz todos os dados para repercutir esse assunto é a Luísa Muttoni. Bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Rafael, a todos que nos acompanham. Pois é, causam revolta, indignação, causam medo, né? Já que, como você falou, os feminicídios aí em locais públicos bateram recorde no ano passado aqui no estado de São Paulo. E aí a gente se refere a locais como, por exemplo, o meio da rua, comércios, no trabalho dessas mulheres, até mesmo em hospitais. Foram 109 mulheres mortas em espaços públicos aqui em São Paulo no ano passado. Esse número aí representa um total de 40,3% do total de casos, e essa tendência, né, foi observada também nos 2 primeiros meses desse ano, quando a gente teve aí 24 dos 57 homicídios, né, feminicídios registrados em janeiro e fevereiro, também acontecendo em espaços públicos. Mas, como você falou, Fernanda, as residências dessas vítimas, né, que deveriam ali ser um lugar seguro, acabam ainda sendo os locais mais inseguros e liderando esses feminicídios, então, que seguem acontecendo de forma majoritária dentro de casa. Uma média de 6 a cada 10 feminicídios acontecem dentro de casa por companheiros e também por ex-companheiros aí, que são os principais algozes dessas mulheres. Esse levantamento foi feito pelo G1 e a Secretaria de Segurança Pública, então, se manifestou através de nota, disse que vem combatendo esse tipo de crime, que aumentou aí o número de delegacias de defesa da mulher aqui no estado de São Paulo, que há inclusive projetos para aumentar ainda mais, e citou várias ações que vem tomando aí no escopo da segurança pública para evitar novos casos de feminicídio. Então, tem a criação do app Mulher Segura, né, que conecta essas vítimas 24 horas com delegacias, podendo fazer
fazer registros de ocorrência online. Tem também o monitoramento eletrônico desses agressores de mulheres, né? O estado de São Paulo é pioneiro nesse tipo de levantamento e tem também operações aí que prendem esses tipos de agressores, tem auxílio, residência também para essas mulheres que são vítimas. A gente sabe que muitas vezes elas têm dificuldade de sair desse tipo de relacionamento abusivo por conta de problemas financeiros ou que dependem financeiramente desses homens. Enfim, uma série de medidas que, segundo a Secretaria de Segurança Pública, vêm sendo tomadas, mas o fato é que esses números cada vez mais batem recordes, não só aqui no estado de São Paulo, mas também no país. Obrigada, viu, Luísa? E até pegando gancho, ouvinte, no que a Luísa acabou de falar, a enfermeira Elane Amorim Pacheco Santana, de 39 anos, de São Bernardo do Campo, foi esfaqueada e morta dentro de casa pelo ex-marido Florisvaldo Francisco de Santana, de 38 anos. Elane é a 6ª vítima de feminicídio registrada neste ano na região do ABC Paulista. O crime aconteceu no domingo, o velório começou na noite de ontem e o sepultamento estava previsto para hoje de manhã. Após o crime, o homem tirou a própria vida e isso tudo na frente do filho de 13 anos do casal. Então, que ele tenha muita força, muito apoio, inclusive e principalmente psicológico, para seguir em frente. Exatamente. A gente continua acompanhando 10 horas e 12 minutos e também a gente continua movimentando a nossa reportagem aqui em São Paulo. O incêndio atingiu dois imóveis, né, aparentemente desocupados dentro da favela do Moinho, no centro da capital paulista. Bruno Chese, ao vivo com a gente, traz mais informações. Bruno, bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia, Fernando. Bom dia. Exatamente. Então, esse incêndio começou por volta das 7 da manhã de hoje e ele atingiu 2 imóveis que estavam desocupados. Até o momento não há nenhum registro de feridos. O incêndio ocorreu ao lado das linhas 8 Diamante da Via Mobilidade e da linha 10 Turquesa da TIC Trens. O fogo não afetou a operação de nenhuma dessas linhas. Ao menos 2 viaturas do Corpo de Bombeiros foram deslocadas para controlar as chamas, que já foram controladas, inclusive. Mas aí tem uma questão curiosa que a gente tem noticiado aqui com frequência, incêndios que ocorrem aqui na cidade de São Paulo, e tem um balanço do Corpo de Bombeiros com relação ao primeiro trimestre de 2025, que registrou 1.676 incêndios em edificações residenciais e comerciais. Isso só no primeiro trimestre de 2025, ainda não tem o balanço, claro, desse primeiro trimestre de 2026, mas aí a gente vai entrar nas causas, né? Quais que são as principais causas de incêndio em residências, e a principal hoje está relacionada a problemas na parte elétrica, instalações antigas ou sobrecargas de equipamento. Tem uma orientação, inclusive, para o uso excessivo dos chamados benjamins, que são aqueles adaptadores de tomadas. Sim, sim. Eu conheço como outro nome, filtro de linha, que eu conhecia, a extensão com várias tomadas, o benjamin, né? Ou o filtro de linha. Então, exato. E o uso disso, tem muita gente que às vezes conecta outra extensão dentro daquela extensão e aquilo vai sobrecarregando o sistema elétrico e acaba por um simples curto-circuito desencadear um incêndio. Uma outra questão que o Corpo de Bombeiros avisa é o cuidado com os carregadores dos celulares. Por quê? Porque o perigo dos carregadores genéricos ou incompatíveis com os aparelhos é que eles podem causar um superaquecimento, não só, claro, no aparelho, mas também no próprio ali, filtro de linha, nos benjamins. Eles podem explodir, inclusive matar a pessoa. A gente já viu esses casos, inclusive, de explosão de carregadores. Mas além da parte elétrica, o outro fator que hoje é preponderante nos incêndios é o uso de velas. E aí a gente pensa, mas por que velas? Porque por causa dos apagões que tem acometido a população aqui do estado de São Paulo. Então acontece muito isso. A pessoa fica sem luz, acende uma série de velas e aí, num descuido, a vela cai, está em cima de algum lugar. Esquece que deixou uma vela acesa ali. O vento bate a vela, e aí acaba desencadeando um incêndio. Então, esse e outros motivos pelos quais a gente tem aqui noticiado muitos desses incêndios. Obrigada, viu, Bruno, por trazer tantos detalhes, puxando aí pelo gancho no incêndio da favela do Moinho. Por enquanto não há registro de vítimas, mas a gente traz as novidades aqui
caso haja mais novidades, né? Mas que não tenham vítimas. 10 horas e 15 minutos. Agora a gente fala do nível do sistema Cantareira, que voltou a cair após atingir o pico do ano em março, acendendo alerta para o abastecimento na Grande São Paulo. Mesmo com a queda ainda pequena, moradores já sentem os efeitos da redução de pressão da água durante a noite, principalmente em áreas mais altas. E a Sabesp afirma que a medida já economizou mais de 126 bilhões de litros desde agosto, né? Portanto, agosto, claro, do ano passado. A previsão de um novo El Niño no segundo semestre pode agravar a estiagem, também pressionar ainda mais os reservatórios. Especialistas recomendam o uso consciente da água, já que o cenário pode se agravar nos próximos meses. É um assunto realmente importante, né, e que deixa todo mundo preocupado aqui em São Paulo também. E puxando gancho para isso, a possível atuação de um El Niño mais intenso no segundo semestre pode afetar ainda mais o abastecimento de água na Grande São Paulo. Sim, mesmo com a redução ainda gradual, moradores já sentem os efeitos da diminuição da pressão da água durante a noite, principalmente em áreas mais altas. E aí a previsão é de menos chuvas entre abril e junho, o que aumenta a preocupação com a recuperação dos reservatórios. E segundo a Sabesp, as medidas como a redução de pressão, enfim, estão ajudando aí a economizar bilhões de litros de água. Especialistas reforçando, né, claro, a necessidade do uso consciente. A gente continua acompanhando aqui na TMC. 10h17. E também puxando o gancho de tudo isso, vamos saber como que vai ser a terça-feira. E vai ser de tempo firme em São Paulo, com predomínio de sol ao longo do dia. Aí dá mais vontade de se refrescar, mais vontade, né? Bom, hidratar-se é necessário, é fundamental. E esse clima seco mantém o céu aberto e reduz as chances de chuva. Por isso que eu falei, até pegando gancho aí do sistema Cantareira. As temperaturas sobem gradualmente, com mínima de 17 graus e mínima de 27, a umidade do ar tende a cair nos horários mais quentes, podendo atingir níveis próximos de 35%, o que exige atenção à saúde, porque não é o ideal, né, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. E no fim da tarde, a entrada da brisa marítima aumenta a nebulosidade e pode ajudar a amenizar o calor. Menos mal. Não há previsão de chuva significativa na capital ao longo do dia. Já no litoral paulista, a umidade do ar pode provocar pancadas isoladas no fim da tarde. 10h18. E a gente agora vai para o trânsito aqui, afinal de contas, né, nessa terça-feira, dia 14 de abril, muita gente já voltando para casa, indo para o trabalho, enfim, aquela loucura em São Paulo. Muita gente também mandando mensagem aqui no 11972211001. O Regis Motoboy escreve: Tebas e Fernanda, tô aqui na Avenida Brasil, a altura da 9 de julho tá travada nos dois sentidos. Eu fui verificar aqui, de fato, viu, Regis, a situação tá muito complicada aí na Avenida Brasil, inclusive e principalmente no sentido Parque do Ibirapuera. Além disso, né, ainda sobre a manifestação, daqui a pouco o Ricardo Esparvo ele volta ao vivo com a gente, manifestação dos motoristas de aplicativo ali na Charles Miller. O trânsito é muito ruim na região. Um ouvinte nosso aqui, o Júnior, que é de Barueri, ele é motorista, mandando inclusive imagem pra gente, tá travado o trânsito por lá. 10h19, segundo a CT ainda aqui, nós temos 121 quilômetros de lentidão na região oeste de São Paulo. Principal ponto de atenção na Heitor Penteado, Rua Heitor Penteado, nos dois sentidos, a partir do metrô Vila Madalena. Tá realmente bastante complicado, muito ruim o trânsito na região. Já na Doutor Arnaldo, sentido Avenida Paulista, o trânsito também é ruim, ali bem próximo do metrô das Clínicas, né? Linha 2, verde do metrô aqui de São Paulo.